Oi, galera do quarto ano, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam assim em uma vibe maravilhosa, porque tiveram um recesso bem gostoso de Natal, Ano Novo, e nesse recesso vocês brincaram, alguns viajaram e estão aqui agora prontinhos para muito estudo. Nós estamos de volta com nossas aulas aqui na TV, você aí do outro lado da telinha, acompanhando a gente, respondendo todas as atividades, enviando para os professores. Eu quero todo mundo assim bem esperto para a gente terminar esse quarto bimestre que a gente está começando agora com força total, beleza? E para isso eu trouxe para vocês uma linda mensagem, uma mensagem de boas-vindas. Vamos ler comigo? Vem aqui comigo. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje? Que bom que você veio, que bom que você está aí do outro lado da telinha. E eu espero que estejam muitos alunos e alunas do outro lado da telinha. É muito bom ter você conosco em mais um período de interação, diversão e muito aprendizado. Desejamos que nesse período você sorria e só ria, por favor, porque não queremos tristeza aqui conosco e nem preguiça, tá? Então, só ria. Acalma a alma. Releve e se eleve em todos os conteúdos, aprenda tudo direitinho para elevar o seu nível de conhecimento. Respira, porque respirar é maravilhoso. É muito bom respirar. Respirar é vida. Respira e não pira. Aprenda e entenda tudo que você ouvir e tudo que você assistir, tanto aqui na TV como na plataforma. Entenda para você aprender. Se derrame e se ame. Se derrame de amor. Tenha muito amor dentro do seu coração para você exalar por todos os poros e para todas as pessoas que estejam com você, tá bom? Seja muito bem-vindo. Essa é a mensagem que eu tenho para você nessa segunda-feira, para a gente ficar cada vez melhor. E agora, o que mais que eu tenho para vocês? Os materiais que nós vamos utilizar hoje. E quais são esses materiais? Bom, nós vamos utilizar o livro para ler e reler e vamos utilizar também o JAD, o nosso livro de jogos, atividades e desafios. Mas, professora, só esses dois? Não. Tenham aí pertinho de vocês também o caderno com lápis e borracha para vocês anotarem, registrarem tudo que vocês acharem mais importante para que vocês possam ter acesso quando forem fazer as avaliações bimestrais e as avaliações mensais e também responder as atividades. Hoje nós teremos a atividade guiada pelo professor de cada um de vocês ou professora na plataforma. Eles vão enviar a atividade sobre o nosso gênero e vocês vão responder. Vai ser uma atividade xerocopiada, tá bom? Agora eu quero que vocês sentem, relaxem para ouvir e ler junto comigo a nossa história de hoje, porque agora a gente vai para a hora da leitura. Prestem bem atenção, porque essa história é um pouco diferente. É um conto, mas é um conto moderno. Estão preparados? Então vamos lá. Eu trouxe hoje para vocês a história do Príncipe Cinderelo. Isso mesmo, o Príncipe Cinderelo. Não vamos falar de Cinderela. E olha que essa história não é diferente apenas por ser um Cinderela, um homem na história, mas tem várias outras coisas também. Pela capa que vocês estão visualizando aí na telinha, vocês já percebem a diferença desse Príncipe Cinderelo. Então vamos lá. Essa história é da Babette Colley, a tradução é da Mônica Starrell, de Martins Fontes. O príncipe Cinderelo nem parecia príncipe. Era baixinho, sardento, magricela e andava molambento. Vocês sabem o que é molambento, não sabem? Ele não andava com aquelas roupas de príncipes. Ele andava com aquelas roupas mais furadinhas, bem sujas, nem parecia um príncipe, tá? O príncipe tinha 3 irmãos enormes, muito peludos, fortes e malhados, que viviam caçoando do jeito dele.
Eles sempre iam à discoteca do palácio de carros luxuosos, se exibindo com suas lindas namoradas princesas. E o pobre do Cinderela não tinha ninguém. Enquanto isso, o príncipe Cinderelo limpava o chão e toda a sujeira que os irmãos faziam no palácio. Era muito bonito. Os irmãos faziam as festinhas no palácio e deixavam tudo para o pobre do Cinderela limpar. Quando terminava o trabalho, o príncipe sentava em frente à lareira, perto do fogo, e sonhava em ser enorme, forte e peludo como os irmãos. Olha que sonho pequeno do príncipe Cinderela. O sonho que ele tinha, porque ele vivia em meio a esses irmãos, que eram fortes, peludos e malhados, e ele sonhava em ser igual a eles, para deixar de sofrer o bullying que ele sofria, coitado. Após o descanso, foi lavar roupas e ouviu um estrondo enorme, acompanhado de muita fumaça. O príncipe Cinderela, como vocês podem ver na imagem, ele estava de costas, mas vocês já deduzem quem apareceu e quem fez esse estrondo enorme. E veio toda atrapalhada. Ela é parecida com as outras fadas madrinhas dos contos da Cinderela? Ela é um pouco diferente. E vocês vão ver como ela é mais diferente ainda quando faz as suas mágicas atrapalhadas. Todos os seus desejos serão realizados. Ziz, ziz, bum, tic-tac, tarro. Essa lata vazia vai virar um carro, gritou a fada. Bife, bang, bung, pec, peteca, você vai à discoteca. O que será que aconteceu? Olha em que ela transformou. Que carro majestoso, enorme, um carro de brinquedo. Não deu muito certo, disse a fada. Dedo de rato e mosca de sopa, seus trapos vão virar uma linda roupa. Será que viraram uma linda roupa? Droga, pensou a fada, não era para ser uma roupa de banho. Agora, o que deseja mais que tudo? Você será enorme e peludo. Como será que ficou o príncipe Cinderela, já que a fada é tão atrapalhada? Olha só no que o coitado se transformou. O príncipe Cinderela se tornou enorme e peludo mesmo, mas não do jeito que ele imaginava. E agora? Ratos me mordam, disse a fada. Deu errado de novo. Mas tenho certeza de que tudo vai se acabar à meia-noite. Vejam só, na história da Cinderela, a Cinderela, ela estava vestida de trapinhos. A fada chegou e transformou tudo em algo muito mais belo do que já era, porque a Cinderela já era bela. E nessa história, ao invés de transformar o príncipe em um homem enorme, peludo e malhado como ele queria, ela transformou o coitado em um ogro. Mas será que ele se via assim? Mas, por causa do tipo de encantamento, o príncipe Cinderelo não sabia que tinha virado um macaco enorme e peludo. Vejam que quando ele se olhava no espelho, ele se via igual aos irmãos dele. Bem forte, peludo, malhado e vestido com roupas muito elegantes. Ele achava que estava muito bonito, então ele partiu se achando muito maravilhoso. E lá se foi o príncipe para a discoteca. O carro era muito pequeno, mesmo assim ele deu um jeito. Vejam que ele utilizou o carro como um patins, uma espécie de patins, e foi para a festa no palácio. Mas quando chegou ao embalo real, vejam aí que o que está acontecendo? Ele está do lado de fora do palácio, mas ele é muito grande. Então o que aconteceu? Percebeu que era grande demais para passar pela porta. Imaginem a tristeza que o príncipe Cinderela se encontrou nesse momento. Mas o que ele podia fazer? A única coisa que ele podia fazer era tomar um ônibus para voltar para casa. Uma bela princesa super moderna e com roupas nada tradicionais estava esperando no ponto. Vocês estão vendo a princesa? Olhem bem para essa princesa. Geralmente as princesas dos contos de fadas, elas estão com aqueles vestidos bem longos e armados, cheios de joias. E essa princesa estava de calça, com uma jaqueta, cabelo bem esvoaçado
e uma bolsa muito chique. Então, ela não era tradicional, era uma princesa realmente moderna. Quando ela viu o príncipe Cinderela, que não estava em sua forma normal, ela levou um susto. E ele chegou e ainda grunhiu, ele falou grunhindo, quando passa o próximo ônibus? Mas não foi assim que ele perguntou. Na foto tem... ele grunhiu mesmo. E ela levou um susto. Mas, por sorte, bateu meia-noite e o príncipe Cinderela voltou a se transformar nele mesmo. A princesa achou que ele tinha afugentado um macaco enorme e peludo para salvá-la, porque nesse momento em que houve o estrondo enorme, ele se transformou novamente em príncipe Cinderela, a princesa deve ter fechado os olhos. Quando ela abriu, ela só viu o príncipe Cinderela e imaginou que aquele rapaz havia dado um jeito no macaco enorme e peludo e se apaixonou. Mas, espere, ela gritou. O príncipe Cinderela era muito tímido. Saiu correndo e até perdeu a calça. Alguma semelhança com a Cinderela de novo? Bom, a Cinderela, ela perdia o sapatinho de cristal e o Cinderela perdeu a calça. Mas vamos ver o que acontece. A princesa era justamente a bela e rica Princesa Bela Rica. Ela mandou anunciar que estava à procura do dono daquela calça. Então, ela colocou este anúncio que eu vou ler agora para vocês. A princesa Bela Rica declara que se casará com quem conseguir vestir a calça perdida pelo príncipe que a salvou de ser devorada pelo macaco enorme e peludo. As sessões de prova começarão hoje. P e B, Princesa Bela Rica. Então, todo mundo, imaginem, todo mundo no reino ficou assim, naquele alvoroço. Os homens, os príncipes, logicamente queriam casar com a princesa mais rica do reino. Então foram todos desesperados provar essa calça. E saiu cada aberração que vocês não imaginam. Todos os príncipes da redondeza tentaram vestir a calça à força, porque ela não cabia. E a princesa Bela Rica, como vocês estão vendo, aqui na imagem, ela ficou como? Rindo. Era muito engraçado ver os príncipes querendo vestir a calça à força e ela não servia. Então, ela também se divertiu nessa procura. Mas ela se retorcia e se recusava a entrar em cada um deles, a calça, tá? É claro que os irmãos do príncipe Cinderela tentaram vestir a calça, os três ao mesmo tempo. E foi uma diversão, porque a calça não entrou em nenhum. Lá atrás, como vocês estão vendo na imagem, está quem? O príncipe Cinderela. E percebam que ele está sem calça, era a única calça que ele tinha. E o que foi que a Bela Rica fez quando avistou o rapaz que estava lá atrás? Vejam que ela está apontando para ele. Então ela disse, deixe-o tentar, ordenou a princesa apontando para o Cinderela. A calça não vai servir nesse garoto atrevido, reclamaram os irmãos. Mas serviu. Na mesma hora, a princesa Bela Rica o pediu em casamento, porque ela sabia que ele era o príncipe dela. Assim, o príncipe Cinderela se casou com a princesa Bela Rica e viveu luxuosamente e feliz para sempre. Mas acabou aí a história? Não, a história não acabou aí. A princesa Bela Rica teve uma conversinha com a fada sobre os três irmãos enormes e peludos. Quando ela transformou em fadas domésticas, transformou os três irmãos em fadas domésticas. E eles esvoaçaram pelo palácio, fazendo o serviço de casa para sempre. Esse é o final da nossa história de hoje. É um final inusitado, diferente dos contos tradicionais. Foram felizes para sempre, mas teve aí algo a mais. Os irmãos também foram para sempre em alguma coisa, em fazer a limpeza do palácio, tá bom? E agora, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esses contos, porque esse conto é um conto ao contrário, um conto às avessas. É mais ou menos o conceito do nosso conto moderno. Mas antes de nós entrarmos no conceito de contos modernos, de fato, vamos relembrar um pouquinho
os nossos contos tradicionais. Então, agora nós vamos partir para o gênero em foco e eu vou relembrar com vocês algumas coisinhas que vocês precisam relembrar, porque a gente teve essa aula já faz um tempinho, tá bom? Então, vem comigo aqui. Primeiro, eu quero dizer para vocês o que é um conto. E aí, vocês lembram o que é um conto? Nós já estudamos isso aqui, mas de olho na telinha. O que é um conto? O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta. Ele é curtinho e ele tem começo, meio e fim da história, narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completinha, tá? O conto, ele possui elementos e estrutura bem marcados, diferentes de outros gêneros que nós já vimos aqui, justamente porque ele contém começo, meio e fim bem estruturado. Sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. É o que nós vamos falar muito hoje, porque nós temos vários tipos de contos. Vamos aprender um pouco mais sobre esse gênero narrativo? Então, para a gente começar, vamos falar novamente dos elementos de um conto, porque o conto, ele tem elementos, tá, gente? E quais são os elementos do conto? Vocês vão lembrar de um objeto que eu falei para vocês em uma outra aula que falamos dos elementos de uma narrativa. Eu vou dizer os elementos e no final eu vou mostrar o objeto para vocês não esquecerem mais, mas eu tenho certeza que todos os meus alunos que assistiram essa aula lembram desse objeto. Vamos começar com os personagens. Bom, as narrativas de conto, reais ou fictícias, elas precisam ter um ou mais seres que vivenciam a história. E esses seres, eles podem ser pessoas, objetos ou animais. E animais também. Não são fábulas, mas dependendo do conto, os animais, eles ganham consciência, eles ganham vida. Nós temos as fadas também, que são seres fantásticos. Então, esses são os personagens. Dentro desses personagens, nós temos o herói, nós temos a princesa, nós temos o vilão, que são os antagonistas. O herói e a princesa geralmente são os personagens principais. Então, os personagens são muito importantes, são bem definidos dentro de um conto. Depois nós temos o espaço. E o que vem a ser o espaço, professora? Bom, o espaço, assim como o outro elemento que nós vamos falar mais tarde, é onde os personagens se situam na história. Os personagens, eles precisam de um espaço para que a história aconteça. Ela não vai acontecer em um local que não exista, tem que existir. Pode ser um palácio, pode ser uma floresta, pode ser um bairro, uma cidade. Se for um conto moderno, vão ser espaços modernos, mas precisa de um espaço. Geralmente, em um conto, o espaço é só um, porque o conto é o quê? Uma narrativa breve, como eu já falei para vocês. Então, o espaço é onde os personagens se situam, tá? Nós temos o narrador. Em um conto, em outras histórias também, o narrador é aquela voz que conta a história. Mas nós temos 3 tipos de narrador. Nós temos o narrador participante, que a gente chama também de narrador personagem. Esse narrador, o que ele faz? Ele participa e conta a história. Ele está dentro da história. Por isso que a gente chama ele de narrador personagem. Nós temos também o narrador observador, que é aquela voz que conta e não participa, mas ela sabe apenas dos acontecimentos que ela está observando. Por isso que é um narrador observador. O narrador observador, ele não sabe do que aconteceu no passado e nem o que vai acontecer no futuro, porque ele está observando e contando o que ele está vendo naquele momento. E temos o terceiro narrador, que é o narrador onisciente. Esse sim, é aquele narrador que vai contar a história também sem participar dela, mas ele sabe tudo o que já aconteceu no passado, o que está acontecendo agora e o que vai acontecer no futuro, tá? Então, são os 3 tipos de narrador, não esqueçam: narrador personagem, narrador observador e o narrador onisciente, ok? Temos também o tempo. E o que vem a ser o tempo? Bom, o tempo é quando a história se passa. Muitas vezes, na maioria dos contos, a história começa com era uma vez há muitos anos atrás. Então, a história acontece há anos atrás, é uma história que já
aconteceu, que está no passado. Mas os contos modernos, as histórias acontecem nos dias de hoje. Então, tem vários marcadores de tempo dentro de um conto. Hoje nós não vamos trabalhar em cima do marcador de tempo. Vocês vão ver isso em outras aulas durante essa semana. Mas é preciso que vocês saibam que o é quando a história se passa, em que momento ela se passa, se é no passado, no presente ou no futuro, tá? E por último, nós temos o enredo. E o enredo é aquela parte da história que acontece o quê? É a sequência dos fatos dentro da história. E dentro do enredo a gente tem outros elementos que eu vou falar já já para vocês. Mas antes, eu quero que vocês tenham em mente esse objeto. Qual o nome desse objeto? Pente, porque os elementos de um conto, os elementos de uma narrativa são determinados pela palavra pente. O P, personagens, E, espaço, N, narrador, T, tempo e E, enredo. Sim, professora, eu quero saber do enredo. Lembra aí para mim. Bom, no enredo nós temos a situação inicial. O que é a situação inicial? Bom, a situação inicial é a introdução, a apresentação da história, da narrativa, tá? Nesse momento, na situação inicial, existe um equilíbrio, é onde o autor ou o narrador, ele apresenta as personagens, apresenta o espaço, o tempo, existe um lindo equilíbrio. Quando esse equilíbrio é quebrado? Quando a gente tem o conflito. O que é o conflito? São as ações que modificam, que quebram o equilíbrio da situação inicial. Geralmente o conflito ele é uma situação-problema, um problema que acontece ou um questionamento que vai mudar aquela situação e os personagens, as personagens protagonistas vão ter que correr e ter atitudes para resolver aquele problema, tá bom? E antes do clímax, tem todo o desenvolvimento desse conflito, porque o conflito é gerado e ele é desenvolvido, a fim de que seja solucionado. Mas antes de ser solucionado, tem aquele momento que é o momento de maior tensão da narrativa. A gente chama de clímax, onde a gente está assistindo ou lendo e a gente fica na expectativa. O que será que vai acontecer agora? Será que ela vai beijar o príncipe? Será que ela vai beijar o sapo? Será que o sapo vai virar príncipe? O que vai acontecer? E o resultado desse momento de tensão é o desfecho, que é a solução do conflito. Como o nome já diz, é o final da história, tá bom? Então, esses são os elementos do enredo: situação inicial, conflito, clímax e desfecho, que nós vamos trabalhar hoje nos 3 contos que eu trouxe para vocês, tá? E agora eu vou falar de 3 tipos de contos. Existem mais contos? Existem, mas hoje eu vou falar desses 3 tipos para vocês, que são os contos maravilhosos, os contos de fadas e o conto moderno. Vamos ver o conceito de cada um deles? Olha só. Na telinha, acompanha comigo. Os contos maravilhosos são um tipo de narrativa maravilhosa. Tem sua origem lá no Oriente e apresentam tramas com seres mágicos, mas nunca, atentem bem para isso, nunca com a presença de fadas. Os contos maravilhosos, eles não têm fadas. Aqui, objetos mágicos como anéis, botas e caixas são bastante comuns. Vocês lembram da história de Alice no País das Maravilhas? É um conto maravilhoso. As personagens sempre partem em aventuras em busca de realização pessoal, da sobrevivência ou do acúmulo, tá? Então, esses são os contos maravilhosos. O diferencial, não existem fadas. Temos os contos de fadas. Esse, como o próprio nome já diz, com certeza existem fadas. São um tipo de narrativa também maravilhosa. Tem sua origem na cultura celta e apresentam tramas com fadas que auxiliam o protagonista em seu bom desempenho e triunfo na história. Vocês viram o conto moderno que tem a presença de fadas, mas ele é às avessas. No conto tradicional, conto de fadas tradicional, a fada ela realmente está ali para auxiliar o protagonista a sobreviver, a ter um bom desempenho, a parar de sofrer e a ter um triunfo na história. Há sempre um herói ou heroína que encabeça a história e também o tema da luta do bem contra o mal, em que o primeiro sempre triunfa, o bem sempre
triunfa, tá? E aqui nessa história também, a figura do bem é sempre aquela pessoa linda, maravilhosa, bem estruturada, e o mal é o ogro, aquela pessoa que eles denominam como feia, gorda, esse estereótipo que eles criaram dentro desse tipo de conto que é o conto de fadas, tá? Mas nós vamos ver um conto moderno que foge totalmente disso, tá? E temos o conto de fadas moderno. Bom, vamos ler aqui sobre esse conto. Atualmente, há novas versões dos contos de fadas que podem ser chamadas de conto às avessas. Eu já falei para vocês no início. A estrutura é bastante semelhante à do conto tradicional. Qual que é essa estrutura? Estabilidade, que é a situação inicial, já disse a vocês, o equilíbrio. A ruptura, que é o conflito. O confronto, que é o desenvolvimento desse conflito. E o desfecho. E a função das personagens, princesa, herói, etc., também permanece. O que muda nos contos modernos? As figuras que ocupam essas funções na narrativa moderna são totalmente diferentes das do conto tradicional. Por exemplo, o príncipe faz o papel de vilão. Nessa história, o vilão não é o ogro, é o príncipe. E o herói é representado pela figura do ogro. Alguém aqui já viu uma história como essa? Vocês já viram sim. Quem nunca assistiu o filme do Shrek? Em que o ogro é o herói da história. E o príncipe é o vilão. Tem um príncipe lá que é vilão. Vocês já assistiram e sabem. Nos contos de fadas, o ogro ocupava o lugar da personagem maldosa. E nos contos modernos, não. Em o filme, o ogro foi caracterizado de forma bem errada. É interessante perceber, então, que no decorrer da história, os contos de fadas foram se transformando e sendo adaptados de modo bastante diferente, a exemplo do cinema. Essa mudança é natural, pois a arte também passa por transformações e adaptações, o que não significa perda de qualidade, muito pelo contrário, eles ficaram ainda mais interessantes e nós temos que nos adequar mesmo a vocês, a essa juventude que já está um pouco cansada desses contos tradicionais de antigamente. Então, a gente tem que acompanhar essa evolução e gerando qualidade. E também provocando a discussão, que é o papel do conto moderno, sobre os estereótipos, sobre o que as crianças sofrem dentro da escola, por acharem que o conto de fada tradicional é o que deve ser seguido. Então, a gente tem que acompanhar essa evolução, tá? É simplesmente a adequação ao contexto e a certeza de que os contos continuam vivos, sendo recriados a cada dia em novos filmes e livros. Então, é preciso ter isso em mente, tá? E quais são as habilidades que nós vamos trabalhar dentro dos contos modernos que eu vou trazer para vocês, que vocês já sabem a estrutura, já sabem o que muda, porque a gente já teorizou aqui com vocês. Dentro deles, nós vamos trabalhar o descritor 1, que é localizar informações explícitas em um texto e trabalha a leitura, porque vocês vão lendo o texto e já vão vendo aquelas informações que você não precisa fazer uma interpretação mais complexa, porque ela já está ali dentro do texto, tá? O D6, que é identificar o tema de um texto, o assunto que está sendo desenvolvido naquele texto, tá, gente? E o D7, que é identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa, que nós acabamos também de teorizar aqui para vocês, de mostrar para vocês na teoria e vamos mostrar na prática daqui a 2 minutinhos, porque agora eu vou deixar vocês irem ao banheiro, beber uma água, mexerem um pouquinho o corpo e depois a gente volta. Eu vou estar aqui esperando vocês, não vou sair, para a gente retomar as nossas atividades com o nosso próximo bloco, que é a hora da atividade, beleza? Então vão rapidinho lá e eu estou aqui esperando vocês. Beijo! Oi, estamos de volta. Falei para vocês que era rapidinho? Agora vem comigo porque a gente tem muita atividade, muito texto para fazer leitura. Vamos lá?
retomando aqui as habilidades que eu falei para vocês, vamos trabalhar as informações explícitas no texto, identificar o tema de um texto e os elementos da narrativa junto com o enredo e seus elementos, tá? Para começar, eu vou ler para vocês uma história, um conto moderno e nesse conto todas as partes que nós precisamos identificar para poder responder as questões direitinho. Sucesso na nossa análise, tá? Histórias para o rei. Nunca podia imaginar que fosse tão agradável a função de contar histórias para o qual fui nomeado por decreto do rei. A nomeação colheu-me de surpresa, pois jamais exercitara dotes de imaginação e até me exprimo com certa dificuldade verbal. Mas bastou que o rei confiasse em mim para que as histórias me jorrassem da boca à maneira de água corrente. Nem carecia inventá-las, inventavam-se a si mesmas. Este prazer durou 6 meses. Um dia, a rainha foi falar ao rei que eu estava exagerando. Contava tantas histórias que não havia tempo para apreciá-las e mesmo para ouvi-las. O rei, que julgava minha facúndia uma qualidade, passou a considerá-la um defeito e ordenou que eu só contasse meia história por dia e descansasse aos domingos. Fiquei triste, pois não sabia inventar meia história. Minha insuficiência desagradou e fui substituído por um mudo, que narra por meio de sinais e arranca os maiores aplausos. Este conto é de Carlos Drummond de Andrade, do livro Histórias para o Rei. Então, o que é que nós vamos analisar aqui? Primeiro, vamos analisar os elementos da narrativa, que começa por personagens. Quem são os personagens dessa história? Bom, o rei, a rainha, o mudo e o narrador, que é o que está contando a história. Onde essa história se passa? Qual é o espaço dela? O palácio. Ela se passa no palácio do rei. E quem é o narrador? O narrador é um personagem. Narrador, personagem. Lembram que eu falei de 3 tipos? O personagem, o observador e o onisciente. Aqui nessa história ele é narrador, personagem. Beleza? O tempo é o tempo passado. E o enredo? Vamos para o enredo? Aqui nós temos o título. No título a gente descobre às vezes o tema da história. Ele dá pistas do tema, tá? Depois nós temos essa parte aqui, que é a situação inicial. Percebam que nós temos o equilíbrio da história, a apresentação das personagens e do que está rolando na história, mas de maneira equilibrada. Depois nós temos o conflito gerador, que é quando ele diz que durou só 6 meses essa estabilidade. Ela foi interrompida pela rainha, que reclamou porque ele contava histórias demais. E o clímax foi exatamente quando o rei chegou e foi dizer para ele, agora o que o rei vai fazer? O que foi que o rei fez? Disse a ele que contasse só meias histórias e folgasse ao domingo. E o desfecho, ele foi substituído por um mudo. Então, é assim que a gente analisa os elementos da narrativa e o enredo da história. Depois que a gente faz isso, não tem uma questão que a gente não consiga responder. Então, sendo assim, vamos para a nossa atividade. O primeiro conto que eu trouxe para vocês é o Conto de Fada da Mulher Moderna, que vocês vão ver durante essa semana com outras professoras, mas trabalhando outras habilidades, beleza? Então, vamos à leitura desse conto. Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa, independente e cheia de autoestima, que enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, se deparou com uma rã. Então, a rã pulou para seu colo e disse, linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito, mas uma bruxa má lançou-me um encanto e eu transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. Olha, a minha mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavaria as minhas roupas, criaria os nossos filhos e viveríamos felizes para sempre. A princesa ficou pensando nessas palavras. O que foi que ela fez?
E então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã à saltê, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e pensava: eu, hein? Nem morta. É um conto de Luiz Fernando Veríssimo. E esse conto trabalha a independência da mulher moderna. Vejam que pegou lá uma história onde o príncipe virava um sapo, dava um beijo na princesa e viviam felizes para sempre, sendo que o príncipe não fazia nada e a princesa fazia tudo. Mas essa princesa é o quê? Independente, cheia de autoestima e moderna. Ela não quis isso e pensou, é muito melhor saborear uma rã, porque a carne de rã é muito gostosa. Vamos para as atividades? Olha só. Primeira questão, qual o título do texto? Essa questão é muito fácil, não é, gente? Ó, é conto de fada do homem moderno? Conto de fada da mulher contemporânea? Conto de fada da mulher moderna? Ou conto de fada da mulher tradicional? O que vocês acham? Já marcaram no caderninho de vocês? Eu vou colocar o texto depois para a gente conferir. Mas o título do nosso texto é Conto de Fada da Mulher Moderna. Quem marcou a letra C está de parabéns. Conseguiu lembrar e acertou, porque o título do nosso texto é exatamente esse aqui. Conto de Fada da Mulher Moderna. Beleza? Segunda questão. Quais são os personagens da história? Vamos lá? Princesa e o Sapo? A princesa, a mãe dela e o sapo? A princesa e a perereca? Ou a princesa e a rã? Vamos analisar aqui. A princesa e o sapo não é, porque nossa história não fala de sapo. A princesa, a mãe dela e o sapo não seria, porque não é a mãe dela, é a mãe dele que ele ia levar para morar com eles. Mas não é o sapo. A princesa e a perereca também não é uma perereca. Na nossa história, nós temos uma rã. A princesa e a rã. Então, quem pensou, quem marcou, quem gritou e bem alto na sala, letra D, acertou. Terceira questão, como era a princesa? E nessa história, como era a princesa? Vamos ver? Era feia, dependente e com baixa autoestima? Era linda, submissa e simpática? Era feia, independente e cheia de autoestima? Ou era linda, independente e cheia de autoestima? Eu trouxe para vocês o texto, para a gente identificar no texto, porque essa é uma informação explícita no texto. Vamos lá. Está dizendo aqui, era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa independente e cheia de autoestima. Onde é que está a alternativa correta? Exatamente, na letra D. Linda, independente e cheia de autoestima. Quarta questão. Enquanto a princesa observava o lago do seu castelo, o que aconteceu? E eu quero chamar a atenção para vocês, a atenção de vocês, de que essa história ela é realmente moderna, porque que princesa ia falar de condições ecologicamente corretas? Só agora nos nossos tempos modernos, né? E o que ela fez? Ao contemplar o lago, se deparou com uma rã que logo pulou em seu colo e lhe fez uma proposta. E é exatamente a quebra do equilíbrio, tá, gente? Aqui foi o nosso conflito gerador dentro dessa história. Mas a gente vai ver já já isso, tá? Quinta questão, vamos localizar o enredo, vamos ver a sequência de fatos dessa história. Qual a situação inicial no nosso conto? A situação inicial é? Você já pensou aí em casa? Essa daqui, era uma vez numa terra muito distante, uma linda princesa, e vai elogiar a princesa, situar a personagem, dizer como é a personagem, o que ela estava fazendo. E qual foi o conflito gerador? Qual a questão que veio como um problema? Que quebrou o equilíbrio? Foi quando ela se deparou com uma rã, e a rã pulou no colo dela. O que a rã falou foi o desenvolvimento desse conflito gerador. Linda princesa, eu já fui um príncipe. E aí fala aquele blá blá blá, de ela fazer as coisas, lavar roupa, lavar louça e construir um lar feliz no lindo castelo dela. Foi o desenvolvimento do conflito. E qual foi a parte de clímax dessa história? Foi quando ele disse: viveríamos felizes para sempre. Nesse momento, quando a gente estava lendo, a gente pensou: e agora? Será que ela vai beijar a rã para virar o príncipe e fazer dela uma escrava do lar? Ou não, ela não vai, ela vai desistir. E o final foi inesperado, inusitado, diferente do que a gente poderia imaginar. O que foi que ela fez? Ela saboreou a rã
e disse, eu, hein, nem morta, não quero essa situação para mim. Esse foi o desfecho da nossa história. Mais alguma questão? 7ª, qual o tema do texto? Qual o tema desse texto? Eu falei para vocês no início, é a submissão da mulher? É o sonho de ser dona de casa? O sonho de casar com um príncipe? Ou a independência da mulher moderna? Vocês viram que ela foi o quê? Ela não foi nada submissa, ela não quis isso para ela, nem sonhava em ser dona de casa, mas sim ser o quê? Independente. Então, o tema do nosso conto é a independência da mulher moderna. Letra D, beleza? E agora? Agora a gente vai ler um outro conto que chama Uma Menina Chamada Chapeuzinho Azul. E à medida que eu for lendo, eu vou mostrando para vocês os elementos da narrativa, tá? Aposto que você já adivinhou que essa menina, conhecida pelo apelido de Chapeuzinho Azul, era irmã daquela outra menina conhecida pelo apelido de Chapeuzinho Vermelho. As duas meninas ganharam seus chapeuzinhos no mesmo dia. Foi no dia da criança de 1600 e me esqueci. Elas gostaram tanto de ganhar seus chapeuzinhos que até se esqueceram de ficar bravas porque não tinham ganhado as bonecas que tanto queriam. Esses chapeuzinhos, na verdade, eram duas capinhas com capuz. Mas todo mundo conhece a história da menina que ganhou a roupinha vermelha como Chapeuzinho Vermelho. Então vamos fingir que as capinhas com capuz eram chapeuzinhos, está bem? Aqui nessa parte, onde está a situação inicial, professora? Olha, a situação inicial está aqui. Quando o narrador apresenta as duas meninas e o que ele vai tratar na história. Tem mais alguma coisa? Vamos lá. Naquele dia em que a menina do Chapeuzinho Vermelho saiu de casa para levar doces para a vovozinha que estava doente, se encontrou com o lobo, etc e tal, a irmã dela ficou em casa. Ela passou o dia todo no quarto porque estava com gripe. Que gripe será que era, hein? Ninguém nunca ouviu falar na Chapeuzinho Azul porque ela nunca teve um dia tão agitado como o da irmã dela. Ninguém nunca ouviu falar também do pai das duas meninas, porque quando a Chapeuzinho Vermelho foi pela estrada fora bem sozinha, o pai dela estava na cidade, que ficava não muito ali por perto. Ele saía de casa todo dia bem cedinho e só voltava de noite, porque trabalhava junto com muitos outros homens na construção de uma ponte que estava sendo feita sobre um grande rio. E aqui nós temos o nosso conflito, o que quebrou a situação inicial, quebrou o equilíbrio da situação inicial, que foi o quê? O fato da Chapeuzinho Azul estar gripada e não poder ir com a irmã. Ela ficou isolada no quarto, porque estava gripada. Ninguém nunca ficou sabendo também que a Chapeuzinho Vermelho tinha uma outra avó. Isso é fácil de imaginar, porque afinal as crianças geralmente têm duas avós, a mãe da mãe e a mãe do pai. Essa outra avó era a mãe do pai, aquela que quase virou comida de lobo, era a mãe da mãe. Essa outra avó da Chapeuzinho se chamava Yolanda, mas todo mundo a chamava de vó gorda. Você pode imaginar por quê, né? Mas ela não se importava com esse apelido e até achava graça. Então, a vó gorda saiu lá da casinha dela com uma cestinha de doces para levar para a Chapeuzinho Azul, que, como eu já contei, estava gripada, coitadinha. No caminho para a casa da netinha, a avó se encontrou com um lobo tão lobo mau quanto aquele que enganou a Chapeuzinho Vermelho. E esse outro lobo mau tentou enganar a avó gorda, dizendo para ela ir pelo caminho da floresta. Mas, como ela não era boba, foi pelo caminho mais curto e chegou antes do lobo mau. E quando ele chegou pronto para comer a Chapeuzinho Azul e a avó dela, deu de cara com o pai das meninas, que já tinha voltado do trabalho. Ele estava esperando pelo lobo na frente da casa com a sua espingarda em punho. Lá dentro, a Chapeuzinho Azul, a mãe dela e a avó gorda espiavam pela janela e riam. Aqui nós temos o clímax da história, que é quando ele chega e encontra o pai das meninas e a gente fica, eita, será que ele vai matar o lobo? Será que não? Será que o lobo vai comer todo mundo? Vamos ver? O desfecho foi exatamente o fato do pai ter aparecido e o lobo fez o quê, ó? Deu tchau. Vamos ver? O lobo, que era tão lobo mau quanto o outro, mas também tão esperto quanto a avó gorda, quando viu a espingarda, deu um tchauzinho de longe e deu no pé. Na noite desse mesmo dia, a Chapeuzinho Vermelho chegou acompanhada pelo caçador e contou sua aventura.
Foi por isso que os pais das meninas nunca mais deixaram as duas andarem sozinhas pela floresta. Depois do jantar, as duas irmãs pediram para comer os doces que a avó gorda tinha trazido em sua cestinha. Mas ela deu uma gargalhada e confessou que tinha ficado com fome no caminho e foi beliscando, 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 e quando chegou, a cesta já estava vazia. Gostaram da história? Vejam como ela é moderna e aqui vocês já descobrem tudo que estava por trás da história da Chapeuzinho Vermelho. Vamos para as questões? No Dia das Crianças de 1600 e me esqueci, as irmãs ganharam o quê? O que elas ganharam, gente? Bonecas, chapeuzinhos, cesta de doces ou chocolates? O que vocês marcam aí? Já marcaram? Tudo é rapidinho aqui, hein? Elas ganharam chapeuzinhos. Tem lá no início da história, inclusive ela diz que foi um capuz, não foi o chapeuzinho, né? Foi um terninho com capuz, tá? Mas a gente finge que é chapeuzinho, tá? Quais os personagens da história? Nessa história tem muitos personagens, né? Chapeuzinho Vermelho, sua mãe, uma avó, o caçador e o lobo mau. E a outra Chapeuzinho, o pai dela. Então, não é essa a alternativa, tá? Chapeuzinho Laranja, não, aqui já descarta. A gente não falou em Chapeuzinho Laranja. Chapeuzinho Azul e Vermelho, vó gorda, o pai e a mãe das meninas e o lobo mau. Será que é essa? Na última tem Chapeuzinho... Os três porquinhos não apareceu nessa história. Então, a nossa alternativa correta é a letra C. Exatamente essas personagens apareceram, tá? Nessa história, quem leva doces para quem? Na história tradicional, quem leva os doces é a Chapeuzinho para a vovozinha. Nessa história, a Chapeuzinho Vermelho leva doce para a avó doente? Não. O lobo mau leva doce para a Chapeuzinho? Também não. A avó Yolanda leva doce para a Chapeuzinho Azul? Ou o Chapeuzinho leva doce para o lobo mau? Lembrem que a avó Yolanda levou doces para Chapeuzinho Azul porque ela estava gripada, estava doente. A nossa alternativa, então, é a letra C. Quem leva doces é a avó Yolanda para Chapeuzinho Azul. Quem encontra o lobo primeiro? A Chapeuzinho Vermelho? Nessa história não é a Chapeuzinho Vermelho. Os três porquinhos não participam dessa história. A avó gorda, será? Ou a avó magra? Então, acabei de dizer para vocês na outra questão que quem leva o doce é a avó gorda, que é a Yolanda, portanto, ela encontra o lobo primeiro, tá? Letra C. O que aconteceu com a avó? Vamos ao que aconteceu. Ela foi morta pelos caçadores e enterrada na floresta? Não. Ela foi engolida pelo lobo e depois salva pelo caçador? Nessa história, ninguém engole ninguém. Desapareceu na floresta para sempre? Ou foi para a casa da neta pelo caminho mais curto e não foi atacada pelo lobo? Foi exatamente essa a nossa alternativa correta. E o que aconteceu com a avó? Ela foi mais esperta que o lobo. E o lobo não jantou ninguém. Ele foi embora com medo de ser morto. Letra D. Observe a frase em negrito do texto no 7º parágrafo e responda qual era a atitude da avó das Chapeuzinhos que demonstra que ela não se importava com o apelido de vó gorda. Outra questão explícita. O trecho diz assim: essa outra avó das Chapeuzinhos se chamava Yolanda, mas todo mundo a chamava de vó gorda. Você pode imaginar por quê, né? Mas ela não se importava com esse apelido, porque ela até achava graça. Qual a alternativa correta? Ela fingia que não escutava, ela criava outros apelidos também, ela ignorava as pessoas ou ela achava graça? Aqui no texto a gente vê que ela fazia o quê? Achava graça. Então, a nossa alternativa correta é a letra D. Agora vamos para o nosso último conto, que é Chapeuzinho Vermelho de Raiva, de Mário Prata. Senta aqui mais perto, Chapeuzinho. Fica aqui mais pertinho da vovó, fica. Mas vovó, que olho vermelho e grandão, o que houve? Ah, minha netinha, estes olhos são assim de tanto olhar para você. Aliás, está queimada, hein? Aqui a gente fica em dúvida, será que é a vovó ou é o lobo mau? Mas essa é a situação inicial, tá? O equilíbrio. E aqui, o que houve? É a pergunta que gera o conflito, tá bom? A primeira de muitas perguntas. Guarujá, vovó, passei o final de semana lá. A senhora não me leva a mal, não. Mas a senhora está com o nariz tão grande, mas tão grande. Tá tão esquisito, vovó.
Ora, chapéu, é a poluição. Desde que começou a industrialização do bosque, que é um Deus nos acuda. Fico o dia todo respirando este ar horrível. Chegue mais perto, minha netinha, chegue. Mas em compensação, antes eu levava mais de 2 horas para vir de casa até aqui. E agora, com a estrada asfaltada, em menos de 15 minutos, chego aqui com a minha moto. Pois é, minha filha. E o que tem aí nesta cesta enorme? Puxa, já ia me esquecendo. A mamãe mandou umas coisas para a senhora. Olha aí, margarina, Hellmann's, danones de frutas e até uns pacotinhos de quinó. Mas é para a senhora comer um só por dia, viu? Lembra da indigestão do carnaval? Se lembro, se lembro. Vovó, sem querer ser chata. Ora, diga, as orelhas. A orelha da senhora está tão grande e ainda por cima peluda. Credo, vovó. Ah, mas a culpada é você. São estes discos malucos que você me deu. Onde se viu fazer música desse tipo? Um horror. Você me desculpe, porque foi você que me deu. Mas estas guitarras, é guitarra que diz, não é? Pois é, estas guitarras são muito barulhentas. Não há ouvido que aguente, minha filha. Música é do meu tempo. Aquilo sim, eu e seu finado avô dançando valsas. Ah, esta juventude está perdida mesmo. Por falar em juventude, o cabelo da senhora está um barato, hein? Todo desfiado para cima, encaracolado. Que é isso? Também tenho que entrar na moda, não é, minha filha? Ou você queria que eu fosse domingo ao programa do Chacrinha de coque com vestido preto com bolinhas brancas? Chapeuzinho pula para trás e esta boca imensa. A avó pula da cama e coloca as mãos na cintura brava. Escuta aqui, queridinha, você veio aqui hoje para me criticar, é? Temos aqui o clímax da história, quando ela pula, e o desfecho, quando a avó faz essa pergunta engraçada para ela. Nossa primeira questão, qual o tema do texto? A poluição nos tempos modernos? O lobo não ser tão esperto como era antigamente? Os tipos de chapeuzinhos e suas diferenças nos dias atuais? Ou o diálogo entre a Chapeuzinho e a avó sobre a vida moderna? Bom, é exatamente o diálogo entre a Chapeuzinho e a avó sobre a vida moderna. Vocês viram que é um texto bastante moderno, tem um diálogo super moderno entre a avó e a Chapeuzinho, tá? Que tipo de narrador encontramos nesse texto? O personagem, o observador, o onisciente ou o operante, que não existe, né? São só esses três. Aqui nós temos o narrador, observador. Ele observa e conta a história, que é o diálogo entre as duas, tá? Em que cidade se passa a história? Essa dá para confundir a gente um pouquinho. Vamos lá? É na floresta? É no Guarujá? É no bosque? Ou é no interior? Não é na floresta. Não é no Guarujá, porque o Guarujá foi para onde ela foi. É onde? No bosque, que inclusive ela diz lá no texto sobre isso, quando ela fala da poluição lá do bosque, né? Que trecho da história comprova onde ela passa? É exatamente aqui que a gente diz. Mas em compensação, antes eu levava mais de 2 horas para vir de casa até aqui, não é nesse trecho. Guarujá, vovó, passei o fim de semana lá, também não é aqui. Desde que começou a industrialização do bosque, que é um Deus nos acuda. Ou vovó, sem querer ser chata. Aqui, a alternativa que fala de bosque é a letra C. É nesse trecho que a gente comprova onde a história se passa, beleza? Quinta questão, mostre no texto o transporte de Chapeuzinho. Essa tá fácil, tá aqui o texto. E já no finalzinho do texto, ó, em menos de 15 minutos, chego aqui com a minha moto. Então, a Chapeuzinho, ela não andava mais a pé, estava asfaltada, ela andava de moto, tá? Esse é o transporte da Chapeuzinho, está explícito no texto, como vocês podem perceber. Quais são os personagens do texto? Chapeuzinho, lobo? Não, tá faltando. Chapeuzinho, Guarujá? Também não. Somente a Chapeuzinho? Ou Chapeuzinho e a vovó? Aqui nós não temos lobo, aqui nós temos só a Chapeuzinho e a vovó, beleza? De acordo com o texto, por que o nariz da vovó estava grande? Vamos no texto? Olha aqui. A gente vai lá para essa parte. Ora, chapéu, é a poluição, ok? O que o nariz dela estava grande? Por causa da poluição. Desde que a industrialização começou, ela não parava de espirrar, certo? Então, é aqui. E vamos agora de para casa. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho e arrasem em todas as atividades que vocês tiverem pela frente, tá? Nosso para casa está no livro Para Ler e Reler. Vocês vão fazer uma leitura silenciosa da página 127, que tem esse texto, Contra-atacar.
Do piolho na cabeça à frieira nos pés. Saiba como se defender de bichinhos que causam doenças. É da Daniela Arras e do Estevão Bertoni, com a colaboração para o Folha. Se sua cabeça não para de coçar, seu pé tem uma bolinha não identificada ou um mapinha está sendo desenhado no seu corpo, cuidado. Você pode estar com um bichinho, mas nada de sentir nojo nem vergonha. Piolho, olho de peixe, bicho geográfico e frieira são doenças comuns entre crianças, principalmente nas férias. Nesse período, meninos e meninas ficam mais à vontade, pisam em areia suja descalços, brincam com animais e compartilham objetos como pentes, bonés e presilhas. Tudo isso abre caminho para que um exército de vírus, bactérias e fungos ataque. O jeito é tratar a doença com o médico logo que o bicho ataca. Por isso, fique atento a coceiras na cabeça e no corpo, vermelhidão e inchaço nos olhos, feridas e ardência nos pés e manchas espalhadas pelo corpo. Bom, essa leitura bela que vocês vão fazer silenciosamente e depois podem fazer em voz alta. Aí vocês pegam o Jogos, Atividades e Desafios, abram na página 89, temos a etapa 20 e a questão 8. Leia com fluência, depois repita sem ler. Você vai primeiro ler fluentemente o verbo cantarolar no futuro do presente, depois você não vai olhar e vai tentar dizer sem olhar, tá? E aqui a gente termina a nossa aula de hoje. Antes, quero dizer para vocês não esquecerem que vai ter o Para Casa xerocopiado, que os professores vão colocar na plataforma para vocês responderem, beleza? Não esqueçam disso, são esses dois mais o xerocopiado. E eu desejo a vocês uma ótima semana, muito estudo, beijos e tchau, tchau. Até a próxima segunda. Olá, alunos do quarto ano. Já estamos em 2021, né? Mas nós vamos dar continuidade ao nosso período letivo de 2020. Então, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos dar uma revisada em números decimais. Nós já estudamos os números decimais e nós vamos, no decorrer desse mês, revisar alguns conteúdos, tá? Vamos à habilidade. A habilidade desse conteúdo é reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser estimadas para a representação decimal de um número racional e relacionar décimos e centésimos com a representação do sistema numérico brasileiro. Então, nós vamos trabalhar, vocês vão ver as várias no nosso cotidiano que a gente usa, os números decimais, principalmente no sistema monetário, que é o nosso dinheiro. Então, vamos aqui. Sistema monetário brasileiro pode ser definido como sendo o conjunto de moedas em circulação em determinado país. A moeda utilizada no Brasil é o real, sendo representada por moedas e cédulas. Lembrando que as moedas, são centavos. Só R$1, a moeda de R$1, que ela já passa a ser chamada de real. Mas as moedas, elas são centavos, 5 centavos, 10 centavos, 15, 25 centavos, 50 centavos. Aí a moeda de R$1 para frente já passa a ser chamada de real. Aí são as moedas e as cédulas que nós utilizamos no nosso país, como eu já falei, 5 centavos, 10 centavos, 50 centavos a de 25 e R$1. E as cédulas de R$2, R$5, R$10, R$20, R$50, R$100 e não tão, recentemente a de R$200. Então, essas são as cédulas e moedas que nós utilizamos no nosso sistema monetário brasileiro, é a moeda e a cédula brasileira. Então, vamos ver o que é os números decimais. Os números decimais em nossa vida. Quando é que nós utilizamos os números decimais? Você já deve ter visto muitos números com vírgula, não é? Com certeza. Eu já vi muitos, em várias situações. Nos preços, nas medidas, nas notas escolares, quando você tira 9,5, tá aí o 5, esse número é um número decimal. Então, eles são chamados de números decimais. Olha aqui a representação.
Temos aí 3,2. A parte da direita de vocês, né, que é o 3, da minha direita, que é o 3, é a parte inteira. A gente sempre fala 3 inteiros, que é a representação. Se tivesse 2, 2 inteiros. E a parte da esquerda, da minha esquerda, é a parte decimal, que são os décimos, centésimos, milésimos, que é o que nós vamos estudar, tá? Então vamos aqui. Números decimais. Eu trouxe para vocês o quadro de valores, que vocês já conhecem, e nesse quadro de valores ele foi bem dividido. Tem a parte inteira, que é da unidade, da dezena e da centena, e tem a parte decimal, que é que nós vamos estudar hoje, que são os décimos e centésimos, que é a nossa habilidade. Então vamos ver como é que a gente lê esse número. 4,52, onde o 4 é o inteiro, o 5 são os décimos e o 2 os centésimos, tá bom? Então vamos aqui, vamos fazer a leitura por extenso dos números decimais. Nós vamos ler esses números decimais para que você possa entender como, na hora que você for ler esse número, na hora que você for representar, você saber identificar direitinho. Lembrando que a partir daqui são atividades e que nesse momento você presta atenção, depois eu dou um tempinho, você copia, tá? Fica como atividade de classe para vocês. Então vamos ver. Como é que nós vamos ler esse primeiro aí, 2,76? Como fica a leitura dele? Olha, fica 2 inteiros, lembrando que ele está à minha direita, né, da vírgula, então fica 2 inteiros e 76 centésimos, porque você bota sempre o último. Se fosse 2,7, né, não seria os centésimos. Mas como tem o 6 e o 6 está no centésimo, então fica 2 inteiros e 76 centésimos. Olha aí um exemplo. 3 inteiros e 5 décimos, porque o 5 está na casa dos décimos, lá naquele quadro de valores decimais que eu coloquei para vocês, porque fica melhor para que vocês entendam e respondam certinho. E o próximo, 7 inteiros e 2 décimos. Então vamos ler novamente. O primeiro é 2 inteiros e 76 centésimos. O segundo, 3 inteiros e 5 décimos. E o terceiro, 7 inteiros e 2 décimos. Agora eu vou dar o tempinho para que vocês possam copiar. Pronto, deu para copiar direitinho. O tempinho foi bom, né? Então vamos para a próxima. Pronto, leitura por extenso agora, representado em dinheiro. Como é que nós vamos ler, né, em dinheiro, no nosso real? Então, como é que nós vamos ler aí o primeiro? R$1,25. A questão anterior nós lemos os números decimais e agora nós vamos ler no sistema monetário brasileiro. Então é R$1,25. A segunda, R$5,10. E na terceira, R$8,15. Gente, ó, sempre lembrando de colocar o cifrão, né? Cifrão aí do real, a gente usa. Por isso que ele está aí com o cifrão na frente. Então, a primeira lê-se
R$ 1,25, a segunda R$ 5,10 e o terceiro R$ 8,15. Mais um tempinho para que vocês possam copiar. Ok, então agora, quando vocês virem as moedas, os reais, vocês vão conseguir direitinho identificar e ler, né? Números decimais em forma de real. Agora vamos organizar os números decimais no quadro de valor de lugar. Pronto, eu trouxe o quadro de valor de lugar para que você consiga fazer direitinho sem errar, tá? Já está aí representado a vírgula. Ok? E lembrando que a vírgula fica sempre debaixo da vírgula para que vocês possam fazer direitinho e não errar a questão, tá? Então, se vier uma questão dessa, como é que vocês vão responder? Vamos lá, vocês vão colocar 0 na unidade, não esquecendo da vírgula e 3 décimos. Pronto, é assim que vocês vão representar, é assim que vocês vão responder quando tiver uma questão dessa forma aí, para que vocês possam colocar dentro do quadro de valores os números decimais. E lembrando que vou passar assim nas 4 atividades dessa forma aqui para que vocês possam fixar bastante e entender e aprender mesmo, tá? Então vamos ver a letra B. Aí fica o 0 lá na unidade, aí vírgula, o 5 fica no décimo e o 2 lá no centésimo. E o 3,97 fica 3 no inteiro lá na unidade. Sempre lembrando que o que tem para lá é inteiro que vocês vão ler. Aí fica o 9 no décimos e o 7 no centésimo. Então sempre que vier uma questão assim, você já vai fazer direitinho e identificar direitinho e responder corretamente, tá? Então, mais um tempinho para vocês copiarem. Pronto, vamos para a próxima questão. Mesma coisa, ó. Nós vamos colocar dentro do quadro de valores. Então, o primeiro lá, 4,85. O 4 vai ficar lá na unidade, que é o inteiro, vírgula embaixo de vírgula, lembrando isso sempre para você, que fica vírgula embaixo da vírgula, para que fique correto. O 8 vai para o décimos e o 5 para os centésimos.
lá na B, 6,15. 6 na unidade, vírgula embaixo de vírgula, não esqueçam. Aí o 5 vai para os 10, o 1, desculpa gente, o 1 para o décimos, o 5 lá por centésimos. E agora 0,7, vamos ver, 70. O 0 fica na unidade, o 7 vem para os décimos e o 0 lá no centésimo, ok? Mais um tempinho para vocês copiarem. Vamos lá, próxima questão, tá? Deu tempo? Copiar direitinho, muito bem. Lembrando que não respondam quando eu estiver falando, tá? Prestem atenção para fazer direitinho e depois eu sempre dou um tempinho para que vocês possam copiar, para não se perder na aula, tá? Então vamos continuar organizando esse no quadro de valores, os números decimais. Tenho certeza que todo mundo já, ó, tá craque, então vamos lá. 1,20, aí onde vai ficar o 1 vai ficar na unidade, que é o inteiro. Vírgula embaixo de vírgula, eu coloquei aí justamente para que vocês consigam identificar e já saber direitinho onde vocês vão colocar essa vírgula, que é importante, porque você tem que colocar a vírgula debaixo de vírgula, tá bom? Para ficar corretinho. Aí tem 2 décimos e o 0 vai lá para o centésimo. Então, quando você for representar, você vai representar dessa forma. Agora, 7,25. Vamos lá. 7 fica na unidade, vírgula, o 2 nos décimos, o 5 lá nos centésimos. Ó. E 3,45. Ó, 3 é a parte inteira, né? Aí o 4 no décimos e o 5 no centésimo. Ok? Lembram como é a leitura? Muito bem. Então vamos lá. Mais um tempinho para vocês copiarem. Vamos então continuar. Aí também é continuar organizando, só que agora vocês observam aí que é real, tá? Nós temos 3 exemplos aí, tá, do sistema monetário, o A, o B e o C, que ele vem representado, né, com real. Então agora, mas é a mesma coisa, tá? Ele vai ser representado do mesmo jeito, colocando a parte inteira, os décimos e os centésimos.
Só que agora nós vamos ler como real, tá? Nós não fazemos mais aquela leitura de... nós vamos ler como real. Mesmo que ele fique aqui, nós vamos ler como real. Nós só vamos representar cada um no seu local adequado por conta da nossa utilização da vírgula, né? Então, é representando o real dentro do quadro de valores da unidade, da parte inteira e dos decimais, tá bom? Então, vamos lá. Então, ali a letra A são R$ 2,10. Nós vamos representar os R$ 2,10 dentro do quadro de valores decimais, tá bom? Então, como é que vai ficar? O 2 fica no inteiro, R$ 2,00, e o 1 fica no décimo e o 0 no centésimo. Então, aí, representando no quadro de valor decimal, o real fica dessa forma aí, tá? Letra B, R$ 3,14. Então, vamos lá. 3 fica na unidade, na parte dos inteiros, o 1 fica nos décimos e o 4 no centésimo. Então, é 3,14 centésimos, tá? Sempre lembrando que você lê o último número, tá bom? Como nós fizemos a leitura no início. E a letra C, R$ 4,50. Como é que ele vai ser representado? Dentro do quadro de valores, 4 fica na parte inteira, vírgula embaixo de vírgula, tá? O 5 fica nos décimos e o 0 nos centésimos, ok? É assim que nós vamos fazer a representação do real dentro do quadro de valores, com a utilização da vírgula dentro do quadro de valores decimais, tá? Um tempinho para vocês copiarem. Ok, então vamos para a próxima. Vamos lá. Represente os valores em real no quadro de valores decimais. Aí eu vou só ler o que é que a questão quer estar dizendo aqui. Aqui foi uma pesquisa que foi feita com o maior e o menor valor encontrado da venda desse produto aí, tá? O menor, que é o de cima, que foi R$ 2,85, e o maior, que foi R$ 6,00. Agora, nós vamos fazer essa representação, a representação desses valores dentro do quadro de valores decimais, continuando com o sistema monetário, né, que nós estamos estudando. E também, como eu disse no início, que os números decimais eles são encontrados em outros lugares do nosso dia a dia, como, por exemplo, quando você vai comprar um produto que tem assim 1,5 kg, né? Tem a vírgula para representar, 1,5 litro, a nota de vocês da escola. Então, tudo isso aí são exemplos que nós encontramos no nosso dia a dia dos números decimais. Então, vamos representar aí o primeiro. O primeiro valor, que foi o menor valor encontrado nessa pesquisa, é de R$ 2,85. Então, vamos representar esse valor dentro do quadro de valores. Vamos lá. Então, vai ficar o 2 na parte inteira. Vou estar ali para vocês que é a minha direita aqui, tá? Vai ser a parte inteira, então é 2 inteiros, né? Lembrando sempre da vírgula, nunca esquecendo.
que a vírgula fique embaixo de vírgula para que possa ficar organizadinho e certinho a atividade de vocês. O 8 vai lá para os décimos e o 5 para os centésimos. Então, a gente lê 2 inteiros e 85 centésimos. Não esqueçam disso, tá? E o maior valor encontrado nessa pesquisa, qual foi o maior valor encontrado nessa pesquisa que foi feita? Então, o maior valor nessa pesquisa foi R$6. Então, como nós vamos representar esses R$6 dentro do quadro de valores decimais? Então, vamos lá, o 6 fica na parte inteira, aí a vírgula embaixo de vírgula, e você vai acrescentar os zeros no décimos e no centésimos. Então, aí ficou 6 inteiros, tá bom? Então, eu vou dar agora um tempinho para que vocês possam copiar. Pronto, deu tempo de copiar direitinho. Muito bem. Então, vocês entenderam como foi a representação aí desses números? Muito bem. Tenho certeza que vocês já estão craque em números decimais, tá? Então, vamos para a próxima questão. Bom, represente os valores em real no quadro de valor decimais. Nós vamos continuar representando o real dentro do quadro de valores. Aí, né, chegou no supermercado e tem essas promoções aí. A promoção da banana maçã, que é de R$ 3,99, e a promoção do carvão, que 2 quilos por R$ 1,99. Então, o que nós vamos fazer aí? Nós vamos continuar representando esses números, né, que é em real, que é o sistema monetário brasileiro, dentro do quadro de valores decimais, porque o sistema monetário ele é uma das melhores representações, né, como nós utilizamos esses números, né, dentro dos valores decimais, esses números decimais por conta da vírgula, né? E como eu falei, a partir dele, no nosso dia a dia, tem outros números, outras formas da gente conseguir representar, da gente identificar os números decimais. Mas o monetário já nos representa bem direitinho, né? Aí, como usar esses números. Então, agora nós vamos usar essas promoções aí da banana, vamos pegar o valor da banana e colocar aqui dentro do nosso quadro de valores e o do carvão. Então, vamos ver aí quanto é que representa aí. Então, da banana, o 3 vai para a unidade, que é 3 inteiros, né? Aí, lembrando sempre da vírgula, professora, a senhora fala assim, tem que lembrar que a vírgula é embaixo da vírgula, tá bom? Sempre colocando, porque quando vocês forem estudar a adição ou a subtração dos números decimais, essa é uma regra, você tem que colocar vírgula embaixo de vírgula para que você possa conseguir responder e a sua solução seja certinha, tá? Quando você resolver, fique certinha. Então, lembrando, começando daqui, você tem que lembrar que vírgula é embaixo de vírgula nos números decimais. Aí o 9 vai para o décimos e o outro 9, que é o 99, para o centésimo. Então, fica 3 inteiros e 99 centésimos, tá? E o carvão, que é R$1, o 1 fica na parte do inteiro, vírgula embaixo de vírgula, e o 9 no décimo e o outro 9 no centésimo, que fica 1,99. Então,
Nessa promoção, a banana maçã é R$ 3,99 e o carvão R$ 1,99. Então eles ficam representados assim dentro do nosso quadro de valores decimais. Mais um tempinho para vocês copiarem. Pronto, deu tempo copiar direitinho, vocês entenderam direitinho como é utilizar os números decimais, onde nós encontramos os números decimais no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, dentro da nossa casa, quando a gente sai, quando você vai fazer compras, você utiliza bastante os números decimais, lembrando que uma característica dos números decimais é a vírgula, tá? Toda vez que você vê o número decimal, toda vez que você vê uma vírgula, você já consegue identificar que a vírgula é uma característica, é um dos fatores para esse número ser um número decimal, não é? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido bastante. E eu quero desejar a todos um feliz retorno às aulas, tá? Até a próxima aula. Tchau!